Vocês sabem que este mês é um mês que se celebra a prevenção e o tratamento a uma doença muito importante no mundo, mas particularmente no nosso país, que é a hanseníase. Uma doença que ainda não está erradicada, né, que ainda existem muitos casos, mas é uma doença que tem muito estigma e muita ignorância a respeito dela, né, principalmente sobre a sua transmissibilidade. E eu sigo muito aqui no Instagram um grande amigo meu, que é um grande médico, que se chama Fernando Corso. Anotem aí, Fernando Corso. O Fernando é um médico dermatologista aqui de Goiás. E o Fernando vem esclarecendo, falando muito sobre a hanseníase. E olha que interessante, eu atendi no meu consultório alguns anos atrás uma paciente que tinha uma doença de pele, uma espécie de um eczema muito exuberante nos 2 braços. Ela inclusive vestia sempre blusas com manga comprida, porque ela tinha muita vergonha daquela lesão. E no trabalho ela era uma professora de inglês. E ela, no trabalho, ela se sentia um pouco discriminada, ela se sentia um pouco envergonhada daquela doença. E ela já havia procurado vários profissionais, vários dermatologistas. E a conclusão que se chegou é que era realmente uma doença autoimune. E um tratamento à base de anti-inflamatórios muito potentes, com seus efeitos colaterais. Então ela não tinha uma boa adesão ao tratamento. Ela me procurou como médica homeopata. Eu prescrevi a homeopatia para ela, mas mesmo assim eu sugeri a ela que fizesse uma constelação, porque me chamou muito a atenção durante a consulta médica, me chamou a atenção as falas dela, a questão de se esconder, a questão da vergonha, a questão de achar que estão olhando para ela, que, enfim, do bullying que ela sofria com relação àquela lesão de pele. E ela veio então para uma constelação. Nessa constelação, logo no início, na anamnese, ela dizia assim: eu tenho a sensação de ser julgada e excluída, fosse no local de trabalho ou quaisquer outros ambientes. Sentia-se infeliz pessoal e profissionalmente, e as manchas a incomodavam muito, piorando a sua baixa autoestima. Então eu perguntei para ela, como ela repetia muito uma sensação de ser excluída, eu perguntei para ela: quem de fato foi excluído no seu sistema familiar? Ela olhou para mim, respirou um pouquinho e me disse assim: o meu bisavô, ele tinha hanseníase. À medida que ela contava as histórias de seu bisavô, a quem sua mãe era muito afeiçoada, as lágrimas jorravam. E ninguém duvidou de que algo muito impactante estava relacionado a este fato. Aqui eu digo que a hanseníase geralmente evolui com doenças e feridas de pele muito estigmatizantes, como eu já disse. Então, nessa constelação, eu pedi que ela colocasse um representante para ela, um representante para a doença de pele dela, e um representante também para a sua mãe, que era neta, não é, deste homem que teve hanseníase, e a mãe era muito afeiçoada, muito ligada a este avô, e um representante para o bisavô. E foi muito rápido a conexão e muito interessante, porque aquela pessoa que estava representando a doença da menina, da minha cliente, a doença de pele, ela foi se aproximando de uma forma muito amorosa, mas muito decidida, até o representante desse avô, que havia tido e havia morrido em função dessa hanseníase. Imagine, o bisavô da cliente naquele tempo, onde de fato não havia tratamento e a doença demorava muito para ser diagnosticada. E ali ficou claro essa conexão, essa lealdade, este vínculo desta bisneta com seu avô, que havia desencarnado e que havia tido hanseníase no passado. E interessante que a mãe então passa, essa filha passa a contar histórias que a mãe lhe contava, que a mãe era menina e se lembrava de que eles levavam um prato de comida para ele. Ele não podia sair de casa em função da doença e o medo do contágio, e ele abria a porta
eles deixavam o prato e saíam fora. Ele pegava aquele prato de comida e assim ele se alimentava. Como ele não podia trabalhar, como ele não podia sair fora de casa, ele acabou se desenvolvendo como um artesão. E ele fazia trabalhos lindos, segundo essa bisneta nos contou. E esses trabalhos eram vendidos e muito do sustento da família vinha do trabalho desse bisavô com hanseníase trancado dentro de casa. Vejam que coisa interessante. E aí essa bisneta, ali na constelação, ficou muito emocionada, porque ela disse assim: olhem só, eu também sou uma artesã. Quer dizer, a gente não sabia, ela tinha dito que era uma professora, e aí ela diz: eu gosto muito de trabalhar como artesã, eu sou uma artesã também. Então vocês vejam as conexões. Depois dessa constelação, essa paciente, primeiro, ela passou a ter uma aceitação maior da sua doença. Ela passou a não ter um preconceito tão grande com ela mesma. Ela passou a usar roupas mais leves, não é? Ela não se importava tanto de que as lesões fossem vistas por outras pessoas. Ela não passou a não se incomodar tanto. Foi o primeiro ganho dessa constelação. E não pensem que isso é pouca coisa, não é? Porque ali ela começou a melhorar um pouco a autoestima dela. Em seguida, eu acredito que muito em função daquela constelação, da atitude daquela paciente, eu acredito que também a homeopatia ajudou muito. Essa moça passou então a ter uma melhora desse quadro, até ter praticamente a doença contida e ela não apresentou mais as lesões depois de um certo tempo. Então, eu acredito que nós estamos diante de algo muito profundo, de algo muito sério, de algo muito belo, não é? É preciso e é interessante, você que não conhece ainda o trabalho da constelação, conheça. Nós temos hoje bons consteladores, não é? Pessoas que agregaram as constelações à sua prática, vindo de várias áreas da saúde, não é? Do setor das ciências humanas, do direito, não é? Que estão fazendo trabalhos com constelação com excelentes resultados. Não é? Escolha bem um profissional, veja a formação que ele teve, o período de formação, não é? As referências que você tem desse profissional, e vá conhecer esse trabalho, porque vale muito a pena.